Yeah. 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 Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sinalizando o Reino, Conversas que Edificam, episódio número 42. Produção, estamos juntos mais uma vez, obrigado pela tua presença. Sem você, isso aqui não funciona. Mais uma vez, obrigado pela tua parceria, você é fundamental nesse ministério. E você que está aí com a gente assistindo esse episódio, já pega o like aí, já dá um like, já pega o link, e já compartilha para os seus amigos aí. E importantíssimo você deixar o like aí, para que o YouTube reconheça esse conteúdo como relevante e nos dê moral também, tá ok? Hoje, um episódio muito especial. Inclusive, o episódio anterior, o 41, foi com a minha filhota, Laura Marinatti, tá imperdível. Consegui gravar com ela durante 20 minutos, foi uma bênção, tá muito divertido. Se você não viu, é só você ir lá no episódio 41 também assistir e deixar aquele like lá pra gente, tá ok? Hoje, episódio 42, eu tô fazendo uma série da família. Hoje a gente está recebendo aqui com muito carinho, né? Todas as idas e vindas, já tentamos gravar outras vezes, não conseguimos, mas dessa vez funcionou, assim, no susto. E aí a gente está hoje trazendo aqui com a gente a minha cunhada, a querida Viviane de Medeiros Silva Trojan. Opa, resumindo. Eu tenho... Então, agora ela vai se apresentar melhor. Para quem não conhece, vai conhecer hoje um pouquinho da história dessa pessoa guerreira, pessoa muito amada por todos nós, muito conhecida aqui na nossa igreja, Segunda Igreja Batista Boraí. Rapidinho, antes da sua apresentação, falar que nós estamos no nosso estúdio, aqui na Segunda Igreja Batista Boraí, Rio de Janeiro, e é um prazer ter você com a gente no nosso canal. Viviane, se apresenta aí. Quem é Viviane? Falei. Bem, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Mulher difícil, mulher muito difícil. Não, nada, imagina, gente. Tá nada. Tá faltando gente, ele me convidou para tapar um buraco aqui na lista de entrevistar. Já entrou no clima do podcast, já entrou no clima, é isso aí. Bem, quem eu sou? A resposta mais rápida e objetiva, né? Eu sou a Viviane, sou filha do pastor Orbílio, da Rosinda. Cresci aqui em Itaboraí, na Segunda Igreja Batista. Sou mãe hoje da Helena e do Joaquim, esposa do Cleiton, sou advogada. É difícil a gente falar esse sou, né? Sou, né? Tá, né? É fácil quando a gente lê na Bíblia, né? Eu sou quem eu sou, porque a gente entende, né? O que ele é. Mas, assim, estamos de passagem aqui. Mas acho que o que mais me define, Rafa, é que eu sou uma pessoa muito curiosa. E gosto muito de aprender. Bom. Então, acho que as oportunidades que Deus tem me dado ao longo desses anos vêm também um pouco por conta dessa curiosidade que Ele plantou aí no meu DNA. Interessante. E passou de 40, não, né? Tá quase, né? Eu sei que é delicado, né? Perguntar pra uma mulher uma idade, esses anos. 19. 19. Tamo juntinho, tamo colado. Mas é legal, a gente, né, já trouxe aqui a Jaque, você não assistiu, né? E a gente tá fazendo aí essa homenagem também, né, pra família pastoral. Tá faltando a Rosinda, tô aí negociando o passe dela pra ela vir fazer o podcast com a gente. Eu acho que a ideia do podcast é o seguinte, né, pra você que tá aí pela primeira vez, tá assistindo a gente, a ideia é a gente trazer pessoas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, pra mesa, pra gente conversar, ouvir a história, porque às vezes a gente fica ouvindo a história de outras pessoas. É isso aí, a gente fica se emocionando e falando assim, poxa, que legal, mas tantas pessoas com histórias maravilhosas perto da gente, com conversas que realmente podem nos edificar. E aí a gente está convidando pastores, e aí para não ficar muito teológico, muito pastoral, a gente está trazendo pessoas normais, não que os pastores não sejam normais, mas para a gente poder ter esse bate-papo também do dia a dia, né, das experiências, né, principalmente a gente compartilhar experiências, talvez uma experiência que você teve na sua vida, nessa jornada, você compartilhando com a gente hoje, vai abençoar alguém que esteja passando, de repente, por um mesmo momento, um mesmo período, e eu tenho certeza que vai ser top. Mas vamos começar lá do começo. Viviane, você já me deu um spoiler que você foi uma adolescente muito rebelde, que deu muito trabalho. Como é que foi essa adolescência, né? Você que foi criada aqui na igreja, na CIB, né?
Como é que foi essa adolescência Eu sua? acho que parte da minha rebeldia, eu já vou fazer uma análise, né? Fica à vontade. Eu acho que parte da minha rebeldia vem também um pouco do modelo da igreja antiga que a gente tinha, e um pouco mais engessada Uhum. e com uma visão muito radical, né? Eu acompanhei, a Jaque também lembra disso, né? Acho que muito, muito vivo na memória dela. A gente acompanhou a mudança, né? A evolução da nossa igreja Uhum. e principalmente da mentalidade dos nossos pais, né? Vou dizer por que eu estou dizendo isso. Quando eu era pequena, se você era de uma igreja, a visão que os outros cristãos tinham sobre você é que você não podia fazer nada do que as pessoas que não eram Ah, entendi, cristãos faziam. entendi. Eu lembro muito de um exemplo, eu vou te dar, assim, para mim foi uma situação chocante, porque eu era criança, ali na transição de criança para adolescente, teve uma festa junina na escola. A gente não podia dançar na festa junina, porque a gente era crente, Sim. né? O Uhum. crente era taxado como o separado para o pior, né? Não Sim. era o separado santo, né? O excluído da sociedade. E eu lembro que uma professora minha, que era cristã, lá na hora de fazer a lista das crianças, e minha mãe, né? Não, minha filha, pode ir, tá tranquilo, né? A gente tá aqui concordando. Eu falei, não, mas eu vou também, tia, eu vou dançar. Ela falou assim, não, você é crente. A própria professora. Meus filhos não vão dançar, você vai dançar, você é crente? Seu pai é pastor? Ainda tem esse... Ainda tem esse... Filho de pastor? Sério? Dançar na festa junina? Então, assim, uma série de questões que naquela época eram muito comuns, né? Que foram mudando ao longo do tempo, né? A gente foi se modernizando, eu acho Sim. que a gente passou por Uma transição, né? A igreja passou por um momento grande de transição, né? De não é perder valores, mas se contextualizar, né? Se fazer presente. Quem tem acima de 35 vai lembrar da época que não podia ter bateria, né? Então, Imagina. bater palma. Lembra que a gente foi visitar uma outra igreja também, eu tava correndo no pátio, né? E veio um diácono da outra igreja e falou assim, filho de pastor, não pode ficar correndo aqui fora, tem que ficar lá dentro assistindo culto. Eu falei assim, gente, mas você filho de pastor é criança, igual os outros, né? E corre igual os outros. Então, eu acho que parte, voltando, né, do início, acho que parte da minha rebeldia foi justamente por ter sempre me visto, né? E sempre terem me rotulado e me enquadrado como essa que não tem contato com as outras questões. Como se fosse um ET, né? É um ET. É um ET. Você é um ET. Um ET gospel. Quando você começa tendo contato com outras coisas que você nunca experimentou, né? Ir numa festa, Sim. sair com um amigo da escola, aquilo para ele é muito comum, né? Você, como adolescente que e que nunca teve acesso, você se Começa a vir um novo mundo, né? vislumbra, Isso. se espanta e acaba querendo romper com estruturas ali, porque a gente é imaturo. Você já respondeu parte da pergunta que eu ia fazer, que eu fiz pra Jaque. Esse rótulo de filho de pastor, como é que você lidou com isso? Não no início, né? Assim, porque seu pai, ele foi consagrado, você já era uma criança, né? 5 anos, se não me engano. Eu acho que Como é que foi carregar Então. essa marca aqui? Não era a marca da besta não, tá, gente? Mas essa marca assim, filha do A pastor. questão toda aqui, qual é o problema dos rótulos, né? Se eu usar o rótulo de um filho de pastor dentro de uma igreja, de um contexto que todo mundo é cristão que nem você, é legal, é bacana, é o filho do pastor. Uhum. Mas o filho do pastor rotulado lá fora, ele é rotulado para que ele seja reprimido ou para que seja tido como um exemplo Perfeição, né? de perfeição. Entendi. E aí que a gente entra em choque. Aí, porque o filho do pastor, ele não é um ET gospel, né? Ele é um adolescente, cheio de problemas e dúvidas como os outros. Mas ele tem que passar por um processo, às vezes, muito agressivo e artificial de maturidade cristã, ali na goela abaixo, né? Forçado, né? Não, mas você tem todo um processo psicológico da adolescência que não tem nada a ver com Deus, em Entendi. certo ponto, Sim, entendi. né? A mesma coisa as crianças, né? Então, assim, hoje, olha como a gente mudou. Hoje você vai numa igreja, você tem culto infantil. É verdade. Você tem o ministério infantil. E no ministério infantil, o que é que eles fazem? Eles brincam, eles lancham, eles desenham. Por quê? Porque uma criança
do cotidiano dela fazer isso. Entendi. Não é porque é na igreja que ela vai ficar sentada num vídeo ouvindo o pastor falar, porque ela recebe aquela mensagem de forma lúdica. Entendi. Para a idade dela, O né? adolescente é a mesma coisa. Hoje, quantos ministérios a gente tem de adolescente, né? Agora a gente está morando em São Paulo e está frequentando a Hillsong, né? Você chega na Hillsong de manhã, tem o Kids, tem ali a parte dos adolescentes separados. Cara, os caras vão pro parque, passear, brincar, andar de skate. É outra linguagem. Outro tempo, né? Outro tempo. Outro tempo. Então, eu acho que parte também das crises, Rafa, vem também um pouco disso, né? Desse choque cultural. É um choque cultural. Você vive numa redoma, você vive ali num ambiente em que todo mundo te vê como filho do pastor no ambiente gospel e você, de repente, tá na escola com todo mundo, você tá na faculdade Isso que com eu ia todo perguntar. mundo, Na você faculdade. entendeu? Então, assim, é um processo difícil, né? Eu acho que pro filho de pastor e para quem viveu naquela época era mais dolorido. Hoje eu acho que a coisa melhorou muito, né? Muito. Até porque A mente, né? Os pastores, né? Evoluiu muito. nós experimentamos em casa um processo de transformação de mindset do meu pai e da minha mãe que refletiu na mudança de rotina e de percepção e de flexibilização mesmo com relação às questões da igreja, né? Eu lembro que o movimento da Igreja com Propósito, quando começou no Brasil, com Rick Warren, foi um grande divisor de águas. Verdade, eu ia comentar sobre isso, é A verdade. nossa igreja foi uma das primeiras igrejas em Itaboraí a se filiar e a querer aprender um pouco dessa cultura, né, de uma igreja com propósito, começar a importar esses ensinamentos. E isso ajudou muito na nossa mudança de cultura, mas muito, assim, no grau que a gente não tem nem como dimensionar hoje. E a gente tá falando, assim, de uma igreja de, né, vou botar 25 anos atrás, né, 30 anos atrás. Realmente o mundo, ele mudou, assim, é que eu sempre falo aqui, né, produção, quando as pessoas vêm aqui, a mensagem é a mesma, mas a gente precisa ter essa sensibilidade de entender o momento que a gente está vivendo, né? Principalmente a questão dos jovens, dos adolescentes. Hoje mesmo eu estava na loja, né, para comprar cabo aqui pra gente aqui pro podcast, e tinha um rapaz lá, e eu cheguei na loja lá de instrumentos musicais, ele estava conversando com a vendedora, que é uma grande amiga minha, que eu muito tempo que eu não a vi, e ele estava nessa crise. Conversando com ela, eu fui entrando devagarzinho na conversa, e falando sobre isso, que essa modernização da igreja com a questão antiga, eu falei, tem que ter muito bom senso, tem que ter muito equilíbrio, não pode se mudar tudo de uma vez, é um processo, cada igreja tem uma realidade. Foi tentando conversar isso com ele, para justamente viver essa transição de uma forma saudável, né? Para que não gere tantos gatilhos, né? Tantas coisas ruins, principalmente para os filhos dos pastores. Não, e a gente faz o movimento inverso, né? Porque em vez da gente abraçar, acolher e, né, fazer com que seja natural, você cria um momento de repulsa, né? Um movimento de repulsão, né? A pessoa não quer mais aquilo, a pessoa sai, porque né? Se você começa a engessar demais e tornar a igreja, por exemplo, e o evangelho uma obrigação, somente uma obrigação, e não proporcionar as experiências, não permitir que ele esteja engajado para que ele tenha as experiências dele com Deus, você vai, né, fazendo o movimento inverso. Acho que esse é... Então, seguindo um pouquinho aí você foi para a faculdade, né? Aí como é que foi esse momento, essa transição aí? Já estava adolescente já para a juventude, né? E aí como é que foi a experiência de chegar na faculdade e ainda com esse rótulo, mas já com uma ideia, já uma visão bem mais aberta, né? Em algumas coisas, né? Em relação à igreja. E na faculdade, você sentiu dificuldade de professar sua fé lá, de continuar vivendo normalmente como cristã? Eu sempre tive uma rotina muito corrida, né? Então, assim, eu fazia... Não mudou quase nada. Não, mas esse é um conselho que eu vou dar para... Por favor, hoje você vai ser coach aqui pra gente. Chega só um pouquinho mais perto aqui, ó, pro sua voz sair bem melhor, assim, ó. Um conselho que eu vou dar aqui... Fecha nela aqui, ó, fecha aqui nela aqui. Adolescentes aqui, ó, nessa câmera. Jovens, né? Não façam tudo ao mesmo tempo, a gente perde muita coisa, né? E eu digo isso até pelas experiências que a gente tem na universidade, né? Porque às vezes você quer fazer milhões de matérias, você quer fazer o estágio junto com a faculdade,
tem tempo, calma, porque você perde muitas experiências e você, às vezes, não consolida conhecimentos que lá na frente vão ser super importantes. Você vai ter que voltar a estudar alguns pontos. Então, assim, só uma pausa, depois a gente volta sobre isso. Com certeza. Depois eu volto pro momento coach aqui. Mas a minha vida sempre foi muito corrida. Então, assim, na faculdade, eu já dava aula de inglês aqui em Itaboraí, saía daqui cedo, ia fazer faculdade, pegava umas matérias, às vezes, de tarde à noite, e voltava para dar aula de novo. Então, eu não tinha muito esse espaço de convivência, né? Na universidade, com os meus colegas. Hoje, é uma coisa que eu sinto muita falta. Muita Entendi. falta. Acho que quando o Joaquim e a Helena, se forem adotar esse modelo de vestibular e faculdade, também não sabemos se será assim, né? Porque tá tudo mudando, né? É verdade. Eu acho que é muito importante você ter tempo para estar no centro acadêmico, você estar com os amigos, criar aquelas relações. Ou seja, minhas amizades e convivência era mais na escola até do que na universidade. Então, acabava que eu era uma cristã assim, meio 007 na universidade. Né? Porque entrava, saía, aquela coisa toda. Não tive muito, sabe, esse Contato, espaço de troca. E as chances que eu tinha, a gente saía mesmo, né? Eu lembro que eu e a Jaque, num carnaval, a gente foi para um congresso de São José dos Campos. Então, lá a gente fez, né? Foi muito legal, porque a gente fez evangelismo no Sambódromo, saímos num bloco com os jovens adolescentes lá, foi um barato. Legal, legal. Mas não tive, assim, muito essa experiência dentro da universidade. Acho que depois, aí, como a vida é, né? Depois, já muitos anos depois, formada, casada, quando eu fui fazer, né, o meu LLM lá, o mestrado no exterior, eu fiz amizade com um grupo de brasileiros que também estavam lá na universidade comigo, eram 13 brasileiros, era bastante até, Legal. e lá eu montei um pequeno grupo. Ah, legal. Aí você Então, conseguiu olha só, resgatar. anos depois. E aí, assim, era outro momento, era outra necessidade, e a gente fazia um pequeno grupo dentro da universidade, numa das salas de estudo. Ah, que legal. E aí foi, né, assim, sempre tem oportunidade para você voltar, né? E aí você falou algo, Sempre há tempo. no início você falou e agora você comentou de novo essa questão de aproveitar as É oportunidades. isso. É uma coisa que eu admiro em você, que você não é apegada, né? Não. Assim, Eu tava chegando aqui na igreja e tava falando isso. Falei assim, gente, quem tem raiz na terra é a árvore. verdade. Não tem raiz na terra, não. Não, mas assim, é um ponto que a gente tem que ter que realmente pensar, para analisar. Eu tô falando até por mim, entendeu? Porque às vezes a gente fica enraizado e a gente deixa de viver novas experiências, um novo até que Deus tem pra gente, a gente fica... eu tava lendo um texto essa semana, de uma postagem, assim, acho que é da Sara Oliveira, que ela tava falando sobre quando Elias tá passando o bastão para Eliseu, e aí Eliseu, ele pede para se despedir de seus pais, e ele olha, e ele mata os bois, ele pega a carroça, ele queima a carroça, ou seja, ele deixa tudo para trás e para seguir o profeta, para seguir aquele chamado. E muitas pessoas, elas querem viver um novo, viver um chamado, mas não querem queimar a carroça. Não querem viver romper com o antigo. Eles querem levar o antigo junto. Entendeu? Então, assim, fiquei pensando nessa frase, quando você falou essa questão das oportunidades, e realmente, você que está assistindo a gente aí, aproveita as oportunidades, porque às vezes elas são muito na cara, né? Ou às vezes elas são sutis, mas Deus tem sempre algo novo pra gente poder agarrar as oportunidades. E aí, voltando agora pra pauta, que a nossa pauta é muito grande, a gente tá com... Vem cá, visitante, vem cá, quer vir aqui não? Vem cá, aparece aqui. Produção. Vem cá, produção, então a gente tá com uma produção aqui especial, daqui a pouco ele vai aparecer aqui, pra dar um oi pra gente. Só um oi. Vai falar não, tá? Só pra dar um oi, tá bom? Mas nesse aí, vamos lá, nesse período aí, né, de 9 anos, 9 anos. muitas coisas aconteceram, né? Muitas experiências com Deus, muitos momentos marcantes. E eu coloquei lá, assim, de forma intencional, a gente dividir 2 momentos. E aí você fica à vontade para falar pra gente um momento que marcou a sua vida de uma forma positiva. Ou momentos. Vou abrir a sessão, tá? A gente fala geralmente, mas geralmente eu falo assim, são mais de um, né? Muitos momentos bons que Deus proporciona pra gente, mas queria que você compartilhasse com a gente, sim, momentos que ficaram realmente na memória, de alegria, né? Que Deus proporcionou pra você. Aí seja profissional, pessoal, que eu sei que tem muitos. Nossa, é difícil, é isso que eu ia falar. Eu acho que quando a gente
anda com Deus, né? É difícil a gente não ter momentos bons. Não necessariamente vão ser os momentos de receber medalhas, confetes, que são as pequenas coisas, né? É verdade. Assim, sem dúvida, acho que um momento muito feliz para qualquer mulher que é mãe é a maternidade, né? Ver o filhinho nascendo bem, né? Acho que eu tive 2 desses momentos, né? Primeiro com o Joca, há 9 anos, depois com a Helena. A Helena foi uma situação muito especial, porque entra no momento mais difícil. Guarda que a gente vai vai falar. guardar, né? Então foram momentos muito felizes. Eu acho que os momentos de formatura, para mim, também foram muito marcantes, assim, né? Você consegue ir os seus livros consegue? Então, poucas coisas. Fala aqui que sua formação, né? Então, não, eu sou advogada, né? Eu me formei pela Universidade Federal Fluminense. Acho que o momento da graduação é um momento, assim, que... primeiro que, assim, tem a graduação, né? Que você fala, putz, valeu a pena, né? Consegui. 5 anos, daquela correria, uau, agora eu me formei. E aí depois, para quem faz direito, né? Tem o momento mais difícil, que é passar na OAB. Né, passar na prova, no exame de profissional, né, ter ali a sua licença para advogado. Então, acho que, assim, passar na OAB para mim também, eu passei de primeira, né? foi, graças a Deus, Menos um uma... alívio. Foi muito bom. Legal. Mas, assim, eu acho que depois também, ao longo da carreira, né, assim, você conseguir se ver numa linha em ascensão, não necessariamente mais feliz, ganhando mais dinheiro, num lugar mais de status, né? Você se ver evoluindo, né? Você olha para um ano atrás... As pessoas reconhecendo, né, o seu esforço, você vê sua equipe de trabalho crescendo. São pequenas vitórias, né? Acho que aquelas questões também para mim, foram muito importantes. E a última, acho que mais recente, assim, para mim, que foi uma experiência muito abençoadora, enriquecedora, foi poder estudar no exterior, que era um sonho que eu tinha desde criança, desde os 12, 13 anos eu falava que eu ia estudar no exterior. E foi poder fazer, né, essa especialização lá fora, esse mestrado, e o momento de graduação é muito emocionante, porque você está num lugar como se fosse uma arena gigante com gente de todos os países que você possa imaginar, né? E eu tive, graças a Deus, o privilégio de ir para uma das melhores universidades do mundo, que foi Berkeley, na Califórnia, né? Por o que eu queria também. A sua área, Você está ali comemorando, né? Ouvindo um reitor super concentrado falar, fazer o discurso dele, professores, e você ali com um bando de gente que você não conhecia um ano atrás, né? Assim, tá abraçando, você chorando, as famílias às vezes estão fora do país, né? Então, são vínculos, são experiências que, assim, você não tem nem como precificar, né? É uma coisa que, se você não estiver lá, você não tem como viver. Entendi. Né? E você, E ao mesmo você tempo, ficou um ano lá, né? Fiquei um ano. E, ao mesmo tempo, a minha família daqui, que não estava lá no momento da graduação, meus pais até foram com a gente quando a gente se mudou, fez a mudança. Já foi aquela correria toda. Mas, assim, saber que tem um bando de gente torcendo por você, orando por você e comemorando com você. Então, assim, é um misto de emoção que eu acho que é muito mais aumentado do que aquela emoção da graduação da universidade, né? Assim, seu primeiro título, né? Então, assim, para mim foi muito bacana. Acho que o último foi uma experiência muito, muito boa. Legal. E foi desafiador para você? Como é que foi esse processo? Que largou tudo aqui, vou ali estudar nos Estados Unidos, só um aninho, assim, e teve que levar a galera toda aquela... Foi muito desafiador, né? Foi muito desafiador. Acho que primeira porta que Deus abriu foi que o lugar onde eu estava trabalhando, o escritório que eu trabalhei por mais de 10 anos, né, que tenho super carinho, custeou o meu estudo. Né? Esse foi o primeiro grande passo, porque qualquer estudo no exterior é muito caro. Né? Então, comprometeria muito o nosso orçamento, mais ainda, talvez nem teria condições de ter ido. Então, assim, oportunidade. Gratidão a Deus mesmo, porque Ele abriu as portas. Não foi fácil, não foi algo assim super presenteado e você mereceu, vai, né? Mas foi fruto de muita conversa e muitas pessoas que também estavam ali intercedendo, né, por mim. Então, foi muito legal. Acho que foi a primeira grande porta, mas é um choque cultural, né? Assim, pra gente foi, graças a Deus, o meu marido é que nem eu, assim, né? Sem raiz, né? Se não fosse ele, não teria ido, não estaria lá, porque tem que ter uma relação de parceria, né? Então, ele foi o tempo todo meu esteio mesmo, Porto Seguro, né? Tanto com finanças que ele tinha juntado, tanto com o Joca, que era pequenininho, tinha 4 anos. Na época,
O Cleiton abriu mão de um concurso que ele tinha passado para ir, não tomou posse. Ele falou, não, se eu for tomar posse, a gente vai ficar separado. Não, vamos, na volta depois a gente faz outro. E conseguiu pegar uma licença sem remuneração também para ir. Então, quer dizer, foi assim, foi tudo. A gente começou a orar. As coisas foram se encaixando, né? E como sempre, né, assim, Deus vai ali organizando, né? Mas é uma experiência muito diferenciada, né? Assim, não só pelo choque cultural que a gente tem de educação, porque você está ali se relacionando com americanos e estudantes de outros países que estudaram 20 mil vezes mais do que eu estudei, que sabia muito mais de política e de direito que eu já soube na vida, né? E que tem, às vezes, uma formação... tem, às vezes, não, sempre tem uma formação cultural e política muito forte, porque os americanos que já estão lá há mais tempo, né? Os estudantes de LLM acabam que eles têm também um pouco dessas deficiências a depender do país, né? Entendi. E num outro idioma, né? E assim, já quem chegou lá sem falar inglês foi um barato, porque na semana seguinte eu estava brincando com japoneses, chineses. Aquela mistura, né, Não, cultural. foi incrível, né? Eu lembro desse período aqui Então, assim, foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Foi bem difícil, porque a nossa família estava toda aqui, né? Mas foram muitas oportunidades que a gente aproveitou, a gente abraçou. O Cleiton lá começou a estudar, o Joaquim também estudou, né? A cada pequena conquista a gente ia vendo realmente as experiências, né, ali acontecendo. Assim, as oportunidades aparecem, mas você precisa estar preparado e ter coragem também, né? E você também abraçar e vambora. E assim, legal assim, você falar essa questão da parceria com o Cleiton, né? Seu esposo. Porque muitas das vezes, né, precisa desse apoio realmente para você. Assim, sozinho eu não consigo, mas você tem um parceiro ali junto, vamos junto, eu ajudo você, isso é legal. Acho que casamento, né, tem muito isso também, né? Essa questão da parceria, viu? Pô, se não tiver, não dá, né? Quer dar uma palavra coach nessa parte? Não, né? Tranquilo? Não. Tá, você falou de muitas bênçãos, né? E eu tenho certeza que teriam muitas outras, né? Mas assim, e aí agora eu vou fazer a mesma pergunta contrária agora, né? Em algum momento, ou momentos que foram bem doloridos, bem difíceis. Aproveita, tem lenço aí, produção? Brincadeira. Mas assim, que também a gente não está isento de passar, né? Então a gente precisa ter muita maturidade, né? Em Então, vou relação a começar isso. de trás, então, pra frente. Começa. Fica à Aí vontade. você tinha me falado de uma pergunta aí sobre experiências com Deus, né? É isso. Eu lembro que eu brinquei e falei assim, não tenho nenhuma, brincadeira. Eu sei que você tem. Várias. Eu acho que foi a minha maior experiência com Deus, assim, né? Quando eu engravidei da Helena, a gente estava num momento que a gente não sabia se ia voltar para o Brasil. Na verdade, a gente não queria voltar para o Brasil, né? Porque eu saí de um momento de muito trabalho intenso, uma rotina muito fora de casa, viajava muito, 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 muito. Eu perdi do primeiro aninho aos 4 anos do Joaquim, essas pequenas coisas eu sinto que eu perdi, né? Assim, primeiro passinho, aquelas coisas mais detalhadas, porque eu estava sempre viajando, sempre envolvida em projetos, trabalhando igual uma maluca. E aí saí dessa fase de muita intensidade, trabalhando muito desde os 17 anos, 15, 17 anos, e voltei a ser estudante. É isso que eu ia falar. Aí, assim, fora do meu país, sem estar trabalhando, a minha obrigação era acordar, né? Claro, levar o Joaquim na escola, tinha as coisas da casa, as contas, mas estudar e voltar. Sem aquela rotina pesada. Num país diferente, em que as coisas, uma cidade pequenininha, em que tudo funciona, em que você vai na padaria, você, poxa, compra seu pãozinho, você ganha um sorriso, você fala com a pessoa, você anda a pé. Poxa, o Joaquim estava numa escola pública gratuita, não pagava nada. Os pais mandavam um lanchinho, às vezes o governo dava o lanchinho, a gente pintava a escola junto, tinha uma horta comunitária. Então, assim, num lugar que você vê uma qualidade de vida com o simples, com o pouco, e você começa se questionando com relação a valores, né? Assim, gente, mas eu trabalho tanto, mas todo o dinheiro que eu ganho, que não é muito, mas todo o dinheiro que eu ganho, todo o meu tempo, eu troquei, né? Eu troquei meu tempo pelo dinheiro. E você começa a fazer essas análises, né? Fala assim, Deus, será que é isso mesmo? Questionamentos, né? Será que aqui eu não sou mais útil para as pessoas? Porque, pô, tem um monte de gringo aqui, tem muita gente que tá fora do seu país, sabe? Precisando de um acolhimento. Será que não é aqui que eu vou montar? A minha casa vivia cheia de gente.
Porque além dos brasileiros que a gente fez lá amizade, né? A gente tinha os nossos vizinhos que eram japoneses que amavam ir para nossa casa. A gente ficou muito amigos de muitas famílias que não tinham o menor contato com qualquer religião. Entendi. Então, assim, os japoneses iam lá para casa comer arroz, comer feijão, jantava, almoçava, as crianças ficavam, dormia. Foi uma série de vínculos que a gente fez, né? Que eu falava assim, Deus, será que não é esse o meu ministério, né? Será que não é esse o propósito? A gente ficar aqui, poxa, receber as pessoas, sabe? Falar de Deus para essas pessoas. A gente falava com eles, né? Falava. Dava o exemplo, né? E aos pouquinhos ia plantando sementinha. Então, eu estava nesse momento de questionamento muito intenso. E aí já estava, assim, decidida que eu ia ficar, né? Consegui lá o OPT, que era o certificado para trabalhar fora, já estávamos pensando em tudo, mas eu pensei, gente, isso vai dar meio ruim, né? Porque ele tinha uma criança pequena, o Cleiton era funcionário público, ia ter que começar tudo de novo lá. Enfim, aquele momento de crise e muita oração, né? E sem saber definir mesmo. Eu lembro que o meu chefe aqui no escritório, ele falava assim, mas você vai voltar, né? Vai ser mês tal. Eu, tô decidindo. Empurrando. Amigo, e fui empurrando quanto eu pude, né? Mas é porque eu realmente Uma decisão não tinha mais resposta. E aí, quando eu descobri que estava grávida, aí isso se intensificou. Eu falei, caraca, agora são 2, né? Como é que eu vou fazer? A gente aqui não tem grana para ter... Americano não tem, a não ser que seja muito rico, né? Empregada, faxineira, as coisas, não tem isso. Não tem babá. Babá, isso que eu ia falar. Como é que eu vou fazer? Né? E assim, trabalhar no escritório americano era trabalhar muito mais do que o escritório brasileiro, porque lá a rotina também é insana. Imagina. E eu comecei a pensar em todas essas questões, né? Mas enfim, a gravidez foi passando, a Helena foi crescendo na barriga, eu fiz todo o meu pré-natal, todos os meus exames lá. E aí, um mês, quando eu estava muito perto de eu voltar, que era que assim, tinha que decidir se ia voltar ou não, né? Naquela semana eu tinha que decidir, não tinha mais como esperar. E aí eu pegava um ônibus, o 52 para a faculdade, e fui orando no ônibus, né? Era a chance que eu tinha ali de ir orando, e lendo a Bíblia mesmo no celular. E eu fui orando, eu falei assim, Deus, preciso de uma resposta, não tá rolando, né? Assim, já tô ficando agoniada, eu preciso falar pro pessoal do Brasil, do escritório, se eu vou voltar ou não. Tem que ter alguma coisa assim pro Cleiton. E aí eu senti no meu coração, assim, sabe aquela resposta que vem, né, assim, você precisa voltar. E aí eu ouvi uma voz. Eu ouvi Deus falando comigo como se fosse uma pessoa do meu lado falando. Falou assim, você precisa voltar, a questão é a Helena, não é você. E aí eu comecei a chorar. Eu cheguei na faculdade assim, chorando, fui pro banheiro. Não entendi. Aí eu lembro que depois eu falei com o Cleiton, quando cheguei em casa, falei assim, a gente tem que voltar. Não tem jeito, a gente vai ter que voltar. Ó, a gente tem que voltar, não sei o que é, mas agora a gente tá grávida, eu tô grávida da Helena, poxa, vai ficar... E assim, não ia imaginar, né? Helena longe dos avós, a gente sem estrutura, né? Mas assim, eu ouvi essa frase, eu guardei no meu coração e fui. E foi uma experiência muito marcante. E aí, depois de algumas semanas que a gente tinha chegado no Brasil, eu tinha que fazer o eco fetal, né? Lá das 28 semanas, fui fazer o exame, e aí entrei para fazer o exame, e a médica passava aquele ultrassom na minha barriga, e passava... Tenso, né? E 30 minutos, 40 minutos, ela passando aquele negócio na minha barriga, eu falei, gente, mas não é possível, assim... E meu chefe mandando mensagem, pedindo um monte de coisa, e eu respondendo, e olhando para ela, eu falei, mas Voltou ao Brasil de vez, né? terminando, como é que vai ser? Porque, sim, já tô aqui há uma hora, o que tá acontecendo? Ai, mãe, é porque tem um probleminha. Tem um probleminha com a sua filha, mas eu vou reunir minha junta médica e eu não posso te dar nenhuma resposta agora. Meu Deus. Aí eu... Tá, tudo bem, né? Saí de lá e liguei pro Cleiton e falei, Cleiton, a médica falou que tem algum problema com a Helena, mas não me disse o que é. Ela pediu para voltar depois, no dia tal, para falar com a outra médica. Eu vou fazer outro eco agora. Aí liguei logo para outra clínica, eu não lembro se foi no mesmo dia ou dia seguinte, já foi, eu sei que foi 4. Fazer 4 exames diferentes para poder ver o que estava acontecendo. E aí, o segundo médico lá em Caraí, que fez o exame, falou assim, olha, mãe, o batimento tá normal, mas acho que tem aqui uma cavidade um pouquinho diferenciada, que o tamanho... Mas, né, volta lá na outra médica, eu vou te dar a imagem, eu não posso, né, te dar o diagnóstico, eu faço só o exame, né?
Enfim, a Helena foi diagnosticada com uma doença raríssima que acomete 1% das crianças no mundo todo, chamada de hipoplasia de cavidade esquerda. Eu não vou nem explicar aqui, a gente não vou me atrever a explicar todas as dificuldades, mas em termos práticos, né, ela seria uma criança univentricular e seria uma criança, assim, que não poderia fazer um balé, não poderia correr, que ela ficaria... né, assim, nenhum tipo de esforço, né, porque ela teria só um ventrículo, é uma manobra que eles fazem para poder fazer ali, não existe uma cirurgia corretiva, é um paliativo para a criança, né, viver um pouco melhor. Tinha ali uma taxa de mortalidade de 75%. Nossa, tudo. É assim, uma coisa absurda. E a médica falou, olha, mãe, as crianças que têm essa doença, elas são crianças azuladas, né? Elas têm a pele assim azulada. Não vai ter como mamar no peito. A gente precisa ver a questão do parto, porque tem que ser uma UTI neo, totalmente especializada. É uma série de 4 cirurgias quando nasce, já sai com medicação. Eu falei assim, gente, assim, eu fui pra casa, eu lembro que o mundo acabou, assim, né? Foram aquelas horas, assim, no quarto que eu só chorava, ficou tudo preto. Falei, Deus, o que tá acontecendo? Porque... uma coisa é você ouvir os relatos, né, das pessoas que têm câncer, que estão passando por várias dificuldades. E eu lembro que na hora eu falei assim, gente, eu já orei por tanta gente que tem câncer para se curar. Eu já vi tanta gente, mas nunca senti nada igual. Você passar pela situação, dentro da situação é muito difícil, né? Não se compara, né, quando você acompanha de fora. E isso eu lembro que eu entrei no quarto, chorei. E aí o Cleiton do meu lado, ali conversando, e eu, não é possível. E eu falei, não quero mais montar quarto nenhum, não vou montar nada pra Helena, não quero mais, vamos fazer o que tem que fazer. E passei assim aqueles minutos ali, aquelas horas já assim, desgostosas da vida, né? E aí o Cleiton falou pra mim, ele falou assim, meu bem, a gente nunca teve certeza do que ia acontecer. A gente nunca tem, nem com o Joaquim a gente tem que é saudável. A gente não tem como afirmar que o Joaquim vai estar bem quando ele sair da escola. Então tá tudo bem. Tá tudo normal. Igual sempre esteve. O que tiver que ser, vai ser. Deus vai fazer o que tiver que fazer. Não adianta você ficar assim, a gente ficar assim. Não adianta a gente desistir. Ele continua sendo Deus e vai acontecer o que tiver que acontecer. Verdade. Igual com o Joaquim. Igual com você. E na hora que ele falou isso, sabe, assim, veio um refrigério, né? consolo que eu fiz. Faz sentido, né? A gente nunca teve o controle de nada, né? A gente acha que tem, né? Não vai ser agora que a gente vai ter. Então tá tudo bem, quem tá no controle tem o controle. E aí a gente começou, né, a se preparar para um parto de guerra, né? O cenário já estava todo... Não podia mais ser parto normal, tinha que ser parto cesárea, não podia ser em Niterói, tinha que ser na Barra, porque lá tem UTI neocardíaca, então tinha que ser lá. E assim, graças a Deus, Deus foi providenciando tudo, né? A gente tinha um bom plano de saúde por causa do trabalho, né? Às vezes a gente não entende porque a gente trabalha tanto, mas tinha um plano de saúde. No momento certo precisou, né? A gente tinha ali o que a gente precisava, né? O mínimo, e Deus foi providenciando o resto. Então, assim, eu acho que essa foi a experiência mais marcante. A gente fez tudo o que tinha que fazer. A gente orou muito pela Helena. Foi também uma das experiências mais marcantes, porque a gente tinha gente orando pela Helena 24 horas. Verdade. Aqui na igreja a gente chorou muito por ela nesse período. Desde quando eu fui diagnosticada, eu lembro que a tia Maria, a irmã Maria, mandava mensagem pela minha mãe, falava assim, olha, tô orando pela Helena, né? E todas, tia Alice, que tá aqui hoje, né? Em várias. A igreja, né? As mulheres se uniram em oração aqui. A Igreja Batista da Orla, que a gente era membro, também, sim, nos acolheu, nos abraçou em oração. E muita gente no Brasil inteiro estava orando pela Helena. E aí, no dia do parto, eu lembro que tinha um grupo de mulheres fazendo escala de oração, para que em nenhum momento ficasse sem nenhum grupo orando. Então, assim, eram os anjos do Senhor trabalhando, né? E eu lembro que eu fui pro parto muito tranquila, né? Fiz minha oração ali antes de entrar. E eu falei assim, Deus, tá bom, estamos aqui, vamos curtir, né? Não tem como não passar por isso, se Deus quiser vai dar tudo certo. E aí a Helena nasceu, né? A Helena nasceu gorda, rosada, chorando horrores, né?
A gente olhando ali, eu tinha preparado a família toda, porque eu falei assim, gente, essa criança não nasce, né? Como que vai ser experiência traumática, né? Helena não ia passar no vidrinho, não passou, ela já ia direto para incubadora, para UTI neo, porque tinha medicação e tal. Mas assim, Helena saiu, Helena foi no colo do Cleiton, Helena foi pesada, Helena fez teste do pezinho, Helena passou na incubadora, os avós viram, os tios viram, e ela tomou o remedinho dela e foi para UTI neo. E assim, graças a Deus, a Helena, ela é realmente um milagre, eu tenho certeza disso. E a Helena é um milagre fruto de oração, né? A Helena, eu não acredito que tenha havido um diagnóstico errado. Até porque foi mais de um, né? E assim, não sei, é uma convicção que eu tenho no meu coração que assim, eu acho que de fato as coisas foram mudando, sabe? Pausa. Então, se for, vocês fizeram vários diagnósticos, não tem como ter sido algo assim. É aquilo, né? É loucura para É loucura. não tem como entender, né? Então, assim, o que Deus faz, eu desisti de entender, né? E viveu a experiência. Foi uma bela experiência. E aí, assim, na primeira semana, já nos primeiros dias, já era muito engraçado, porque ele não estava na incubadora, na UTI neo, né? Gente, é um vale, assim, é um lugar de... Eu entrava lá e eu lembrava de Davi, eu falava que é o Vale da Sombra da Morte. Lembro que no terceiro ou quarto dia de internação da Helena, na UTI neo, 3 bebês morreram. E foi, assim, uma comoção, os pais entrando, eu falava assim, eu me sinto até mal de agradecer. Porque como que eu vou agradecer por ter a minha filha aqui e com 3 famílias passando por um momento de vale desse, eu não sou melhor do que ele. Entendi. Então, assim, é difícil você até agradecer, sabe? Mas eu agradecia. E aí, um vale, ele estava do lado de uma menininha, sei lá, de 24 semanas, com o olhinho tapado, pequenininha, numa caixinha de sapato, sabe? Assim, muito pequenininha. Helena do lado, gorda, rosada, né? As enfermeiras um carinho enorme com ela. E aí, os médicos passavam de manhã cantando os prontuários, né? E aí, eles pegavam lá o da Helena e falavam assim, Helena, 39 semanas, blá, 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 com hipoplasia de cavidade esquerda. Não tá batendo, né? É essa aqui que é a Helena mesmo? É sua Helena? Eu falei, é. Aí eu olhava e ia embora. E aí a gente teve um cardio maravilhoso que acompanhou ela desde o início, acompanha ela até hoje. E eu lembro dele falando pra mim assim, ô mãe, eu trato o paciente, não trato o diagnóstico, não. Esse diagnóstico que a sua filha tem é dessa doença aqui. Mas olhando para ela não é uma criança que tem isso. Então, vamos acompanhando, vamos olhando, e cada dia fazendo os exames e ia vendo que, assim, Helena nasceu cheia de complicação. Além de ter esse ladinho esquerdo diminuído, né? Ela não tinha septação das cavidades do coração, então a gente tem um Tzinho, assim, que divide em 4 camadinhas, né? O nosso coração em 4 casinhas. Ela não tinha isso, era aberto, então eles se comunicavam. Tinha o problema na válvula, que era uma só, enfim. E tinha também uma coartação de aorta, que a aorta dela aqui era estreitadinha. Coitada, se fosse mexer, era um monte de problema. Imagina. E ele falou assim, olha, vamos observando, vamos ver o que nós vamos fazer primeiro, qual vai ser a cirurgia e tal. Chegou o momento que ele queria operar a aorta, que é uma cirurgia muito complicada. Ela estava na linha dos 50, né? Se tivesse 49, operava. Se tivesse 51, não operava, estava nos 50. E discutindo com a linha médica, aquela coisa toda. Moral da história, nós ficamos ali na UTI neo 11 dias. Na segunda semana, Helena já foi para a parte menos grave. Nós saímos lá com a Helena no colinho, com 11 dias, corada. Helena mamou no peito, assim, muito mais do que o Joaquim. Quando eu cheguei para visitar a Helena, acho que talvez no 3º ou 4º dia, já não lembro que eu estava operada de cesárea, né? Eu olhava pra ela assim, igual aquele, sabe o Chaves, né? Lá vai o cão arrependido, com aquela cara assim. E a enfermeira falou assim, mãe, você já pegou sua filha no colo? Eu, não, ela de filho, né, na incubadora. E a enfermeira, gente, muitos anjos, né? A enfermeira com todo cuidado, desembolou aquela fiarada toda, enrolou a Helena, botou a Helena no colo. Mãe, você já deu mamar pra ela? E Helena encostou, né? E Helena começou a mamar, e mamar, e mamar. Eu chorava.
Assim, Deus, muito obrigada, assim. Helena mamou muito mais do que o Joaquim, mamou quase até os 2 anos. Eu não tinha Eita, mamou pra caralho. Eu não tinha leite para tirar quando eu comecei a trabalhar do Joaquim, o leite secou, foi uma experiência horrorosa. Helena, eu tinha que carregar bolsas e coisas de freezer e máquina para tirar leite, que eu voltava para casa cheia de leitinho para doar para as crianças do Antônio Pedro. Então, assim, foi uma experiência tão intensa, a gente tem que fazer um podcast de mãe, que 2 horas só contando a experiência da Helena. E hoje a Helena tem 3 anos. Hoje Helena vai fazer 4 Vai fazer 4 anos, anos. mês que vem. Mês que vem. Helena corre mais do que o Joaquim. Helena adora montanha-russa, adora. E ela grita, uau! E ela grita, eu fico, é tudo bem, Helena, tá? Não, ontem mesmo, eu adoro fazer cosquinha nela. Eu vou fazer cosquinha nela, eu vou fazer xixi. Então, assim, é muito elétrica. Então, assim, E, assim, das 4 cirurgias que deveria fazer logo, recém-nascida, essa ela nasce fez uma. uma com 1 ano e pouquinho para poder corrigir a septação e questão da válvula. Sim. A gente está acompanhando, é provável que ela faça uma segunda cirurgia para também fazer o reparinho, né, na válvula que ela precisa fazer agora por conta da idade. E graças a Deus, assim, né, a gente vai ao cardio de 3 em 3 meses, a gente vai orando, pede a Deus, e toda vez que a gente vai, ou ela está na mesma, ou melhorou. Então, Tá bom. Não tá retrocedendo, né? Graças a Deus. mas não, tenho certeza, né, que foi uma das experiências mais intensas, porque a gente se sente numa posição de vulnerabilidade Isso que eu ia falar. e de incerteza que só quem passa, né, por uma situação dessa consegue. E, gente, assim, eu lembro que eu falava com o Jaque, eu falei assim, gente, eu não sei lidar com isso, porque o meu pai e minha mãe, até agora, né, nunca tiveram uma doença gravíssima que a gente tem acompanhado. Meu pai passou uns perrengues lá no campo missionário, mas era criança. A gente nunca teve uma situação assim, tipo, de ver papai internado, minha mãe internada. Entendi, ter essa coisa na mente, né? Nunca quebrei uma perna, nunca quebrei um braço, eu nunca tive uma experiência assim, sabe, de saúde intensa na nossa família. A gente nunca teve, né? Nós 4. Então, assim, foi realmente um aprendizado em vários níveis, né? Não, é interessante que como é que envolve, né? Todo mundo ao redor, né? Porque aí envolve igrejas, pessoas, né? E todo mundo vivendo aquela experiência, aquela intensidade. E fica uma lição muito importante nesse episódio, a questão da oração, né? Quando as pessoas se prontificam a orar, né? A interceder, assim, não tem mais o que a gente fazer, humanamente falando, né? O que é possível para a gente fazer é suplicar, render graças, entregar na mão de Deus. Eu acho que, para mim, essa lição que eu tirei com relação à oração não é o resultado da oração. Não, quer dizer, não é o resultado de cura da oração, né? Mas é um outro resultado, é o resultado da rendição, da entrega. E isso muda a nossa vida, isso muda a perspectiva depois. Porque, graças a Deus, a Helena hoje está viva, está bem. Mas quantas outras famílias não oraram e estão orando e as crianças morreram? Entendi. Então, isso eu aprendi na UTI, vendo as outras mães, né? Seria até um egoísmo me vangloriar porque eu orei e ela foi curada, né? Para mim seria É difícil explicar essa relação, é muito complexo, né? É verdade. Seria até não me vangloriar, mas assim, seria... Eu não sei explicar, gente, assim, é muito difícil você cantar... Sabe aquela coisa? Como se fosse superior, uma superioridade. Eu não sou melhor, não sou mais abençoada nem mais querida por Deus do que os outros que oraram não foram atendidos, né? Mas é justamente essa relação e essa percepção de que a gente está totalmente entregue. Eu acho que é isso, é essa possibilidade de você mover o coração de Deus, é o acesso. Eu acho que é mais uma questão de acesso e ensinamento de rendição do que o resultado. É claro que nós sentimos que esse resultado é um milagre, Claro. foi um milagre, uma história de milagre. Mas existem outros milagres que são operados nesse meio do caminho que não necessariamente é a cura cardíaca. Entendi. Quantas pessoas que não estavam com uma vida de oração foram despertadas para a oração? Então, são coisas que a gente não vai saber. A experiência que muitas pessoas tiveram dentro desse episódio, essa experiência específica.
Mas você falou algo interessante, porque essa questão da rendição é você soltar as suas armas, né? E falar assim, eu não sou capaz. Não, e Sim, você eu está consciente de que você não não controla o controlado. resultado, nem orando, nem não orando. E agora eu fico imaginando a equipe médica vendo isso. Aqueles que deram o diagnóstico, aquele que estava acompanhando, aquele do próprio hospital, olhando o diagnóstico ali da doença e vendo, não está batendo. Mas aí a gente pode falar de forma muito, muito madura, né? Quem tem experiência, que você falou, né? Experiência com Deus, que tenta viver uma vida digna diante de Deus, vai viver esses milagres. Tem a possibilidade de viver esses milagres, por exemplo, entendeu? Pode ser que Deus não teria feito, mas ele resolveu fazer, Exatamente. pela bondade e misericórdia dele, para essa situação. Mas só para aqueles que realmente estão no caminho com ele, assim, é difícil explicar. É que você falou, não é que a gente seja melhor ou pior, ou que a gente esteja... Questão de rendição. É uma rendição. Independe da condição humana. Sim, isso. Não é porque eu era filha de pastor, Ah, não é sério, não? não era porque eu era a mais empenhada e que sabia mais a Bíblia, porque eu não era essa pessoa, não sou essa pessoa, né? Eu não sou meu pai, eu não sou teóloga, né? Eu não era porque era um exemplo de pessoa cristã. Fidelidade cristã. As misericórdias de Deus, elas não atingem a gente por conta do nosso mérito. É misericórdia, é graça, né? Então, assim, né, mesmo com todos os defeitos que a gente tem, né, mesmo com tantas escolhas que a gente faz ali, talvez até um pouco automáticas, né, de se afastar um pouco de Deus em alguns momentos, né, de não firmar um compromisso, às vezes, com alguma igreja ou alguma coisa que a gente precisa fazer, né? A despeito de tudo isso, ele continua sendo Deus. E continua sendo bom. E continua sendo bom. Amém. Então, acho que é um pouco essa lição. Isso porque o podcast a gente não tinha uma pauta assim. Mas o que eu falo, o tempo aqui ele passa muito rápido e é muito bom receber você aqui para contar essa experiência da Helena, um grande milagre realmente na nossa vida. Hoje a bichinha tá aí por conta do samurai. Quando junta ela e Laura, gente, ó, esquece. Ela falou que agora quer morar lá em casa. E, assim, a gente vê o desenvolvimento dela, assim, né, de vocês, né, vocês, o Joaquim que tá aqui com a gente, o Cleiton, né, que vocês continuem, né, continuem sendo abençoados como vocês já são, continuem sendo uma bênção à nossa família. Quer fazer alguma consideração final aí? A gente vai encerrar, porque o momento coach. Fala do dia, galera. Não, na verdade, eu vou compartilhar uma coisa, né? Às vezes a gente fica procurando realizações, né? E orando por coisas super complexas, ou achando que vai se realizar nas coisas mais sofisticadas, né? E Deus está o tempo todo nos lembrando para olhar para o que é comum, para o que é simples, né? Para valorizar aquele momento. Então, às vezes você está olhando a oportunidade no exterior, o estudo no exterior, e você está perdendo o convívio com alguém que é super sábio aqui dentro da sua casa. Sim. Né? Então, eu tenho ouvido muito uma música do Projeto Sola, né, que é muito legal. Aí, fechamento, viu, David? Aí, é crente. Que eu acho que é o título... É crente! Por todos os dias. Cara, essa música não sai do meu Spotify. Porque ele fala... acho que nos torne sensível ao comum, né? Eu anotei a letra, mas eu já perdi meu telefone pro FIFA, né? Mas eu ouço muito essa música, que é isso, acho que nos torne sensível pro comum. Depois vocês botam aí pra galera, o link pra galera. Pegando um link aí, muito legal que eu vi um Reels essa semana no Instagram, um podcast, né? Um corte. E aí um rapaz tava falando, um senhor tava falando justamente isso. A gente tem procurado coach, procurado palestras, conselhos em todos os lugares, na internet. Você não consegue valorizar os seus pais. Liga pro seu pai, a sua mãe, seus avós que estão vivos, e as pessoas mais experientes próximas de você que vão te dar conselhos de graça. E você paga, às vezes, um dinheiro para assistir uma palestra e você tem um conselheiro. E assim, a gente parece que a gente tá indo num caminho inverso da sociedade. Essa música, ela me lembra um pouco, né? Assim, ela me faz refletir muito sobre sair do modo automático, né? Quando a gente fala me sensibiliza para o comum,
Caraca, me deixa enxergar o que é óbvio. Assim, deixa eu olhar para o que é óbvio, porque é simples. Porque você fica tão preocupado olhando, né? Para outros modelos de referência, né? Para pais dos outros. Ou então para coisas mais sofisticadas e você esquece as pequenas coisas do dia a dia, né? Esse sensibilizar para o comum é um pouco isso, né? Assim, me torne sensível para o comum é isso, assim. Me ensina ver o que é simples e a valorizar da forma adequada, né? O meu tempo, né? O estar com as pessoas. Relacionamentos, né? Eu tomei uma bronca ontem do Cleiton, né? Sim, compartilha com a gente, compartilha com a gente. Coach, a frase do dia. Não fique no celular enquanto você tá no carro com seu marido. Eu saí do trabalho super corrida, fiquei o dia inteiro fora de casa, né? Eu fico aqui no Rio, eu fico longe às vezes, né? Muito tempo fora de casa. E aí, no celular o tempo todo, enquanto eu vinha pra cá, eu fui resolvendo 1000 coisas, né? Ah, porque ele é assim, gente, ele é assim. Amanhã, É assim, né? e falava com o Cleiton Mito. É ligado no 220, Já tinha marcado o almoço, a reunião, não sei o que, não sei o que. Porque na minha cabeça de pessoa que vive ocupada no modo automático, qual era a lógica? Estou no carro fazendo nada. Vou aproveitar esse momento. Eu não estou dirigindo, né? Não estou dormindo, estou aqui acordada. Vou fazer o quê? Nesses 40 minutos de estrada, meu filho, vou resolver a vida de amanhã, né? Mulher é um pouco assim. E aí eu vim. E aí o Cleiton mudo, né? E hoje também, né? Saí de casa cedo, fui pro Rio, voltei. Aí o Cleiton falou assim, a gente não conversa, né? Que você tá o tempo todo no celular. Você percebeu que você ficou o tempo todo no celular? Tá brigando com o Joca, porque ele tá toda hora pegando o celular, mas olha o exemplo que tá pegando. E Interessante. eu falei, Mas é verdade. sentido. Mas por quê? Hã? Tá uma bronca direto, mas é porque a gente tá no modo Modo automático. E o modo automático é o quê? Não tô nem raciocinando, já é natural. Aí, Jaque, pra você também é assim. Pegou... Bota aqui a visão aqui. Pegou a visão? Eu também preciso. Todos nós precisamos. Sabe o que eu tô... Ó, por exemplo, vai almoçar, eu e o Jaqueline, a gente almoça na mesa. O celular tá do lado. Agora o que eu tô fazendo agora, o celular fica longe. Aí tá lá. É, amor, a gente tá almoçando, né? Vamos deixar o telefone. Mas a gente tem essa percepção. É uma escolha diária e é uma disciplina diária, né? É você falar, Deus me lembra. Quando você pegar, você vai... Então, assim, trazendo a sua palavra da questão do simples, né? Eu tenho percebido isso também nas igrejas. Voltar aos fundamentos, ao que é simples. Tá tudo hoje muito assim. Isso. Eu sempre falo aqui, né? Não é que seja ruim, gente. A gente tem o equilíbrio. Entendeu? Saber ter o equilíbrio e bom senso. Mas você tá no culto, né, Deide? Eu até te mandei uma mensagem sobre isso, né, produção? A gente tá no culto ali, tranquilo. Você tá adorando, daqui a pouco tu vai pensar. É mais ou menos assim. Até voltando pro telefone. Só pra... Esse aqui é uma de corte, tudo... Aí a pessoa tá ali tirando foto assim, de você adorando. Então, assim, fica bonitinho. Todo mundo tá fazendo. Quebrei meu microfone, gente. Agora voltou a funcionar até meu fone, que tava parando. Aí, então, assim, todo mundo tá fazendo. Tá bonito e tal. Mas é o modo automático. Você produz para as redes sociais e você não absorve. Acordou e produção, tá dormindo. É um pouco isso, né? Som. Você não... Tá achando? Então, assim, aquela situação assim, tem que fazer, porque todo mundo tá fazendo. E as pessoas estão o tempo todo no telefone celular. Então, realmente, voltar pro simples, voltar pro básico. É isso aí. Eu acho que você tem que... mas é difícil, né? Porque a gente tá indo na contramão do que hoje é comum. Isso. Né? Então, é um exercício diário, é uma disciplina mesmo, assim, todos os graus, né? Em todos os graus. Então, bem, acho que era isso. Né? Eu disse que eu tomei uma bronca aqui, então tá tudo bom. Tudo certo, vai resolver. Faz um dia, galera. Não fica usando o telefone. Quando você vai com a pessoa, né? Você valoriza aquele tempo ali. Isso, não? E é o tempo que você tem também para ter o momento de percepção, né? Para sentir os cheiros, para olhar. Eu, quando viajo, da gente quando viaja... Eu senti que sua mão tá tremendo um pouquinho, sabia? Minha mão? Você tá sem o telefone já 1h30. Não, mas eu faço intencionalmente. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Qual foi o dia que você ficou 1h30 sentado na mesa conversando com alguém? Hoje... Você lembra? Não, mas não, tem várias vezes que eu faço isso. Então, assim, assim... Mas olha o que acontece, é muito engraçado. Quando a gente viaja, a gente não tem muito tempo, né? E criança quer usar o celular, ou você não tá usando e tal.
E as pessoas perguntam, nossa, você ficou subindo o dia todo, hein? Não mandou nenhuma mensagem, tem nenhuma foto no Instagram, mas você estava vivendo, né? Eu estava ocupada vivendo, né? É isso aí. Então também tem um pouco disso, a gente tem que fazer, né? Não é o celular que manda na gente. Às vezes, Não- como a gente não se cobra, as pessoas cobram. É isso, então, porque se tornou Automático. automático. Aí você vai viajar, é inaceitável você viajar sem tirar uma foto. Gente, eu tirei uma foto da árvore, que você viu 500 vezes a árvore. Então, é essa questão da... Eu acho que tudo se resume em disciplina, Uhum. né? É uma questão de disciplina e também de aprendizado mesmo e de busca constante, né? A gente tem que pedir a Deus que nos capacite todas as manhãs, tenha misericórdia e que ajude, né? Porque não é fácil. Então tá, beleza, gente. Vamos encerrar aqui o podcast de hoje. Obrigado, Vivi, pela sua presença. Você que ficou com a gente até o final, não esquece de dar seu like, por favor, ajuda muito a gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ajuda a gente aí. A gente tá tentando chegar a 1000 inscritos esse ano. Estamos aí chegando a 600. Falta pouquinho, gente. Ajuda a gente aí, só 400. Mas compartilha com a galera aí, entendeu? E ajuda muito a gente. A gente tem um Pix aí na nossa descrição do vídeo. Você pode ajudar a ofertar pra gente comprar equipamento, melhorar a nossa sala. A gente vai melhorando aos pouquinhos, né? Estamos aí nessa empreitada já tem 3 anos. Alguns momentos desanimamos, falamos que vamos parar, mas é tão gostoso quando a gente senta aqui e começa a ouvir as histórias, as experiências, como que isso edifica a nossa vida, né? Como que as pessoas têm tanto a compartilhar. Tem gente que sentou aqui e não tem nada para falar. Eu vou falar o quê? Minha vida não é sem graça. E quando a pessoa começou a abrir a boca, né, David? Olha, a gente sai daqui abençoado. E às vezes é uma frase, é uma colocação, é uma observação que abençoa a pessoa que está ouvindo do outro lado do mundo. De repente tem uma pessoa lá do outro lado do mundo assistindo pelo YouTube e vai ser abençoada. Então a gente não tem noção de como que a nossa vida pode impactar a vida do outro, né? Como que a gente pode sinalizar de fato a vida, né? Na vida do outro, né? Que a gente pode abençoar. Então, muito obrigado pela sua vida. Deus continue te abençoando, Amém. te dando muito trabalho, te dando muita disciplina. Mas tem. E aí mais tempo, né? Que você possa desfrutar da sua família, do seu esforço também, do seu trabalho, momentos de lazer também. E continue abençoando esses filhos lindos que você tem, né, Joca? Tem alguém aqui agora no final? Não, tá com vergonha. A Helena, o Cleito também, né? Toda a nossa família de uma forma geral, tá bom? Então, você que ficou com a gente até o final, muito obrigado. E compartilha aí com todo mundo. E nosso lema, né, tradução, continue sinalizando o rei na vida de alguém, continue abençoando a vida de alguém hoje, aqui e agora. Valeu, galera, até a próxima, Sinalizando o Reino.